A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Muito bom poder estar novamente com os irmãos para juntos meditarmos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos nesse momento meditar no texto que está em Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7, que diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Palavras do Senhor Jesus. Você crê nisso? Que palavras são essas? Você tem que ler o Apocalipse, você tem que conhecer o Apocalipse, porque na leitura aqui do capítulo 22, a partir do versículo de número 10, ele vai continuar dizendo o seguinte: não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, ou seja, não feche esse livro, não cele ele, mas fale dele, proclame ele, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, e a igreja precisa conhecer essas palavras, porque são palavras de esperança, palavra de vida, mas também palavra de morte para aqueles que não crerem nela. Então, por isso que a pergunta nesse momento é: você crê que essas palavras são fiéis e verdadeiras? Você tem guardado esta palavra? Porque ele vai dizer: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Não celes a palavra da profecia desse livro. Muitos, ao lerem Apocalipse ou começar a ler, dizem assim: esse livro é difícil, esse livro é complexo, eu prefiro não estudá-lo. Mas não é essa a ordem do Senhor Jesus. A ordem do Senhor Jesus diz bem-aventurado, abençoado, feliz aquele que guarda. Para você guardar, você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa conhecer desse livro e praticá-lo, e assim você será um bem-aventurado. Você precisa crer nas suas promessas. Ele é um livro de esperança, dado à igreja no momento de muita perseguição, de muita aflição, quando o Império Romano assolava a igreja e achava que podia destruir a igreja do Senhor Jesus. Então, ali na ilha de Patmos, o Senhor revela, o Senhor dá o Apocalipse a João, e através de João a sua igreja chegou até os nossos dias. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E aí ele começa no versículo de número 11 dizendo: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, você tem aqui a palavra revelada, mas quer continuar no erro? Então continue. Quer continuar na injustiça? Você é livre, pode continuar na injustiça, se assim você deseja fazer. Você quer continuar na imundície? Então continue na imundície. Agora, você que está na justiça, não desista, continue na prática da justiça. Você que está se santificando, não pare, continue a se santificar. E ele vai afirmar no versículo 12: e eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você que tem sido fiel, você que realmente tem guardado, você que tem permanecido, você não pode desistir, porque o Senhor tem galardões para você. Ele mesmo vai dizer aqui no capítulo 2 de Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele vai dizer que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, a quem tem todo o poder, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele a quem pertence a vida, o único que pode nos levar para o céu ou nos impedir de ir para o céu e nos mandar para o inferno. Por isso ele vai dizer: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Ele continua dizendo: por quê? Porque eu vou galardoar você. E muito mais ele vai dizer no versículo de número 14: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, que tem seus pecados perdoados. Através de quem? Através de Jesus, através do sangue de Jesus, reconhecendo que é pecador e recebendo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Esse é bem-aventurado. O que vai acontecer com esse? Ele vai continuar dizendo no versículo: para que lhes assista o direito à árvore da vida
e entre na cidade pelas portas. Ele está falando, aquele que tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, vai entrar no céu, vai morar no céu, vai comer da árvore da vida, vai viver para todo sempre. Mas ele vai dizer também, irmãos, quem vai ficar de fora? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Ou seja, quer continuar na prática do mal? Saiba que colherá as consequências dela. Não entrará na cidade de Deus. Não receberá a vida eterna. Não comerá da árvore da vida. E ele vai encerrar no versículo 16 dizendo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ou seja, amados, é o próprio Senhor Jesus falando conosco. Logo, amado, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não duvidemos dela, porque ele vem sem demora. E bem-aventurado aquele que guarda essa palavra, que crê nessa palavra, que permanece nessa palavra e que tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Deus te fortaleça através dessa palavra. Deus te abençoe. Permaneça firme, porque o céu já foi preparado para nós e ele nos aguarda e entraremos nele por essas portas celestiais. Lá vamos morar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.